Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui mais uma vez para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje nós estamos estudando aqui a respeito das 3 mensagens do livro do Apocalipse. Particularmente, hoje nós vamos dar uma repassada na lição número 8, o sábado e o tempo do fim. Um assunto interessante, muito relevante para cada um de nós, que nos traz informações, que nos traz crescimento, que nos faz refletir, que você possa ganhar algum aprendizado, que possamos juntos ganhar algum aprendizado. Eu gostaria de convidar o pastor Marcelo a nos abrir esse momento com uma palavra de oração para que nós possamos adentrar ao estudo. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque estamos aqui na Tua presença. Nesse momento, Senhor, invocamos a presença do Teu Santo Espírito para que nos ilumine, para que compreendamos as Tuas verdades e as Tuas vontades para a nossa vida. Seja conosco com esse estudo tão importante, tão maravilhoso, que é a questão do sábado e o tempo do fim. Seja com cada um, é o que eu te peço por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos essa maravilhosa lição, a lição que envolve o tema das 3 mensagens angélicas. E a lição número 8, ela tem esse título, Sábado e o Fim. Pastor Márcio, me chama muita atenção o caos em que o mundo se encontra atualmente. A gente nota que, aparentemente, as pessoas estão vivendo sem um sentido de vida, vivendo cada vez mais isolada nesse mundo, cada vez mais as pessoas estão competitivas, pensando em si mesmas, e quando a gente busca respostas, e mais precisamente respostas que estão na Bíblia, a gente compreende que as 3 mensagens angélicas, elas podem nos falar de maneira muito profunda. O texto lá que envolve a primeira mensagem, em Apocalipse capítulo 14, a partir do verso 7, ela vem falando de um juízo. Vem falando que haverá um juízo. E proclama a todos para se prepararem para esse juízo. Quando a gente fala de juízo, logo nos remetemos a um tribunal, não é verdade? E a gente conhece pouco, né? Eu, graças a Deus, até então, nunca tive assim condições e fui chamado a estar num tribunal humano. Mas a gente que assiste filmes por aí, a gente sabe como é que funciona. Existe todo um instrumento por trás de um julgamento. Existe o juiz, o próprio local, que é o tribunal, o fórum, existe o advogado de defesa, existe o acusador, que é o promotor, mas também existe o réu, mas existe também instrumento chamado a lei, né? A lei. Nesse caso, pastor, que lei necessariamente será usada para esse julgamento que a primeira mensagem angélica ela nos reporta? E afinal de contas, há algo dentro da lei que será distintivo para isso? É verdade, realmente nós temos no cenário que é pintado para nós no livro de Apocalipse, principalmente nessa passagem, em Apocalipse 14, é que existe um julgamento, né? E como você bem disse, né, existe algumas... O ser humano, quando ele pensa numa situação de julgamento, ele já não se sente confortável, né? Que é o futuro dele que está em jogo. Você percebe que eu comecei dizendo exatamente isso, né? Eu, graças a Deus, eu nunca tive, né? Nunca tive num local necessidade. de julgamento. Não. Qualquer pessoa que frequenta esse ambiente, fora os profissionais, né, que estão ligados a essa área, né, sabe que para um sujeito normal, nós vamos lá na condição de julgado. E é isso.
temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo, né? Então, quando nós olhamos para essa situação, dentro do contexto do mundo atual, de incerteza e insegurança, nós colocaríamos aquelas 3 questões básicas, né? 3 questões básicas do ser humano. Quem eu sou? Sim. O que eu faço aqui? De onde venho? Para onde vou? Não é verdade? Então, a Bíblia coloca aqui para nós, o livro de Apocalipse, de Revelação, coloca para nós que nós somos seres com uma finalidade. E nós seremos julgados um dia. Todos nós seremos julgados um dia. Agora, bem colocado, o mais interessante para cada um de nós, qual será o critério? Qual será o critério desse julgamento? Óbvio, né? Se nós seremos julgados, tem que haver uma lei. Tem que haver uma lei. A lei é que determina o que é certo e o que é errado. Seria mais ou menos isso. Seria um dos critérios do... Eu não sou da área de direito, não tenho grandes interesses, mas tenho vários familiares que são juristas, né? Eles dizem assim que a pena é nula quando não se enquadra na lei. Então, a luta de um advogado é dizer, olha, ele não se enquadra nesta lei aqui. Então, por essa questão, então, não há uma pena a ser aplicada. Agora, e para a raça humana? A raça humana existe leis? Nós acreditamos que sim. Existe o ser humano, ele é uma pessoa que escolhe as suas ações. Ele decide no que fazer. E é interessante que isso é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque ele vai ser deparado com isso. Ele vai ser deparado com a lei que ele ou cumpriu ou não cumpriu. E ali, nisso, pesa o julgamento. Agora, eu posso entender então, pastor, até de acordo com o próprio verso para memorizar da lição que está lá em Efésios capítulo 3, a partir do verso 8, de que, na verdade, todos nós seremos julgados de forma igual. Seria isso? Sim, O julgamento justo seria desse sentido, né? Olha, existem algumas controvérsias, né, a respeito do julgamento, se realmente vai ser justo. Por quê? Vamos lá. No julgamento, nosso cenário de julgamento, obviamente, quando nós falamos de julgamento, dá medo, né? Dá medo. Dá medo, dá receio, né? Porque um ato, um equívoco e toda a sua vida pode estar. Mas de acordo com aquilo que nós entendemos do juízo divino, né? Justo ou não, certo ou não, nós nos apresentamos já culpados. Nós somos culpados porque nós chegamos culpados. Por quê? Porque não há como guardar a lei de maneira perfeita. Mas em compensação nós temos um advogado. E em compensação nós temos esse advogado nos ama. E temos um juiz que é o advogado também. Então o advogado ao mesmo tempo é juiz e nos ama. Então, quando nós olhamos o cenário do julgamento divino, ele é muito tranquilo quando nós transferimos a responsabilidade para Cristo. Porque ele se coloca de uma maneira mais ativa nesse processo. Então não é um processo que dependa tanto de mim ou de você. Talvez dependa menos de mim e de você. É verdade, existe a lei, não vamos fugir disso. Mas existem elementos que são tão importantes ou mais importantes que a lei. Pois é, essa primeira mensagem angélica, ela nos dá uma ideia de um alerta para que a gente possa se preparar para esse juízo que virá, e a gente está falando muito sobre esse juízo, e a gente vai falar um pouco mais na frente, até
sobre essa questão, mas também ele trata lá no verso 7 de Apocalipse 14 sobre a questão de adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Ou seja, aqui a Bíblia está falando sobre a criação de Deus. Só que quando a gente trata desse objeto, criação de Deus, a gente percebe que hoje no mundo há uma grande controvérsia, vamos dizer assim, sobre acreditar, como a Bíblia apresenta lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2, sobre a criação, e como, vamos dizer, hoje a ciência apresenta, né, como o mundo surgiu. E, aliás, eu digo até que antes se tratava isso como uma teoria da evolução, né? Hoje já virou o axioma da evolução, ou seja, já é ponto assim passivo de que não há dúvidas de que o mundo surgiu através de uma explosão e que nós somos ali o efeito de um acaso, né? Talvez ali por processos evolutivos de símio, de macacos, ou até mesmo pela evolução de uma ameba, o que seja. Mas a questão é, pastor, a Bíblia não diz isso. É verdade. Como é que a gente pode... Não, vamos conciliar. Eu vou ajudar o senhor. É o seguinte, olha, como é que nós vamos ligar juízo com criação, né? Com lei? Como é que nós vamos... Parece que vou piorar um pouquinho. Não tem problema. Existe hoje uma teoria chamada evolucionismo teísta. É verdade. Teísta. Nossa, como é que funciona isso? É o processo evolutivo com a Bíblia. Ajuda nessa aí. Vamos lá. Juízo mete medo. Juízo mete medo. Porque tem a lei. Tá? O problema maior da lei é que nós vamos ser julgados pela lei. Nós quebramos a lei. Não tem como o senhor passar num radar acima e não querer pagar a multa. Quebrou a lei, paga a multa. Ah, mas o meu carro travou assim. A lei está aqui, vai ter que cumprir, não tem problema. Agora, veja só, a lei, ela me condena. Eu não estou dizendo que ela é ruim. Sim. Ela me ajuda a ficar esperto. Sim. Mas ela me condena, a lei me condena. Tá certo? Então a lei não me ajuda muito nesse contexto de melhorar a minha vida. Então nesse contexto que eu vou ter um juízo, eu também preciso de alguém que resolva o problema com a lei. Então, esse alguém que resolve o problema com a lei é Cristo Jesus. Então, naquilo que eu não consigo resolver, eu entendo quem é Cristo Jesus, o que Ele pode fazer por mim, e eu escolho. Eu escolho esse advogado que me ama. Ele fala, olha, eu te amo, eu quero te ajudar, eu quero fazer isso por você, eu dou minha vida por você. Se você entende isso aí e aceita esse sacrifício, isso não quer dizer que a lei não valeu. Claro. Isso quer dizer que Ele pagou a conta para você. Claro. Tá. Mas onde é que nós vamos chegar nisso? Porque esse mesmo que resolve o nosso problema mediante a lei, é o mesmo que traz a responsabilidade sobre si de cada um de nós, não só como aquele que vai nos ajudar a resolver o problema do pecado, mas aquele que um dia nos criou. Então, aqui é muito importante. Por quê? Porque quando você fala em juízo e quando você fala em lei, você entende que existe alguém maior que você, que é o seu Criador, que te ama a tal ponto de morrer por você. E esse Criador, ele não tem meio termo. Ele não é aquela pessoa que fica namorando e não casa. Ele não é aquela pessoa que fica noiva e não, ele é aquela pessoa que quer um compromisso. Compromisso. Ou é ou não é. Então, quando você assume um compromisso com ele, com o seu Criador, o seu Salvador, esse que vai estar do teu lado lá no juízo, quando você assume um compromisso com ele,
ele fala, estamos juntos? Estamos juntos. Então tá bom. Então nós estamos juntos. Então quando nós temos aqui o convite da primeira mensagem, adorai aquele que fez os céus, a terra e tudo o que neles há. Perceba, olha, você já viu esse pedacinho aí? Os céus, a terra e tudo que neles há? Então aqui é o seguinte, a chave aqui é a adoração. Não adianta você falar que o juiz é teu amigo, que é teu parceiro, ele é teu brother, mas se você não está com ele, se você não respeita, se você não ama, se você não se dedica, Não faz a vontade dele. aí não dá, irmão. Você não tem condições. Então, é justamente aí que entra a questão do Criador. Tá? Tem o juízo? Tem. Tem a lei? Tem. Tá. Mas existe o Criador. E se você realmente adora o Criador, do jeito que Ele pede, não do jeito que você quer. Se você reconhece a autoridade dele, não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele pede, então sim, você não tem que se preocupar com o julgamento. O problema é esse. Reconhecê-lo como teu Criador, como teu Redentor. A verdade, pastor, e aqueles que nos assistem agora, é que essa forçação, né, que envolve tentar conciliar muitas vezes a Bíblia com o que a ciência supostamente diz que é o correto, é muito complicado. Quando a gente vai ao texto bíblico, não há margens, pastor, para uma outra interpretação. Quando a gente vai à criação de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, a gente percebe claramente de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Não tem margem para isso. Quando a gente fala, por exemplo, do evolucionismo teísta, há aqueles que fazem aqueles malabarismos, né, interpretativos e dizem assim, não, mas tem a criação milenar, cada dia é como se fosse assim uma era de anos, né? Mas a gente vai à Bíblia, a gente não vê isso. Quando a gente vai, por exemplo, a palavra Yom, né, na Bíblia, que significa dia em hebraico, a gente percebe claramente que o sentido ali era um dia de 24 horas. Exatamente. Agora, o problema maior não é esse. Isso surge, pastor, justamente com a tentativa de acomodação entre a ciência e a Bíblia. E, obviamente, essa é uma batalha onde as duas não convivem em pé de igualdade. Uma vai querer sobressair em cima da outra. Ou a ciência vai dominar o conhecimento da Bíblia, ou o conhecimento da Bíblia será superior à ciência. Agora, nesse cenário todo, se você colocar o Yom, que é um dia, como um grande período, então aí você perde o 7º dia. Ele não faz mais sentido nenhum. Qual é o sentido do 7º dia, o sábado, literal, dentro do descanso semanal? Exatamente. Então, quando você fala de ciclos, né, o ciclo da vida, né, onde nós temos aí um Deus criando todas as coisas, num processo semelhante entre ali aquilo que Ele criou, nós entendemos assim, o homem é criado de uma maneira especial, mas existe uma certa similaridade com os animais, ali, com os peixes. Mas quando nós olhamos com detalhe, no 7º dia é o dia onde há uma pausa e há uma identificação no tempo. Quem é quem? E, aliás, a lei de Deus, o único ponto da lei que envolve exatamente essa questão temporal é o 4º mandamento. E veja só, existe um grande perigo de nós associarmos o 4º mandamento com a lei. A lei apenas faz uma lembrança do 4º mandamento. Exatamente. O 4º mandamento, na verdade, ele está vinculado com a criação. O 4º mandamento ele é estabelecido lá na criação e não no decálogo. Então, por isso, quando nós olhamos a criação,
tem um momento onde as coisas ficam bem claras. Quem é o Criador e quem é a criatura. E quem é que merece ser adorado. Quem é a autoridade. Isso fica bem claro nesse momento da criação. E quando esse momento se repete, chega um momento que, de novo, ele criou. Opa, vamos dar uma paradinha, porque foi ele que criou. Então, é essa lembrança do Criador, nesse ciclo, que remete não só criatura, o homem, ser humano, mas como toda a natureza, a parar e pensar, não, peraí, tem um Criador. E isso, pastor, né, de acordo com várias literaturas que nós podemos ver, é um dos últimos resquícios que o inimigo quer retirar da humanidade. É essa digital de criador, essa digital de pai, de cuidador, esse que é o originador da vida. Agora, é interessante, pastor, você tocou num aspecto falando sobre adoração. Tudo envolve adoração. Lá desde o início do grande conflito, originado lá no céu, o que estava por trás ali dentro do propósito de Satanás era ser adorado. A gente sabe disso. Depois ele trouxe isso para a terra e lançou isso diante de Adão e Eva, que eram os pais da humanidade, e Adão e Eva aceitaram a proposta de Satanás, passando então o domínio desse planeta para as mãos de Satanás. Dentro desse aspecto, a gente nota claramente a importância exatamente de adorar a Deus diante daquilo que Ele estabelece. E eu estou dizendo isso porque quando a gente fala do sábado, e a gente entende o sábado como algo criado por Deus, pensando, por exemplo, no nosso bem-estar. Vamos pensar desse jeito agora, tá? Então, pensando no nosso bem-estar, Deus é o nosso fabricante, Ele conhece o que é melhor para a nossa vida. Deus sabe que nós, como seres humanos, precisávamos de um dia específico para o descanso, diante de uma rotina semanal. Só que algumas pessoas se levantam e dizem assim, mas precisa ser o sábado? Não pode ser qualquer outro dia da semana? Mas boa colocação, veja só. Nós estabelecemos o sábado quer dizer parada, né? Pausa. Nós estabelecemos a pausa no 7º dia. Tá certo? Certo. A nossa pausa é no 7º dia. Por quê? Porque no 7º dia, nós entendemos que ali está, nesse ciclo, o Criador. Ali é um encontro com o Criador. Ali, ele pediu ali. Você pode ir em outra, mas ele pediu ali. Agora, veja só, seria muita ingenuidade, você chega todo quebrado no hospital, tá certo? E a enfermeira fala, olha, entra na 3ª sala. Porque lá na 3ª sala está o médico que vai te atender. Aí você entra na 1ª sala. Mas na 1ª sala não está o médico que vai te atender. Ele está na 3ª. A ordem não foi essa. A ordem não foi essa. Você pode entrar. Você pode até entrar em sala que você quiser. Mas o médico que vai resolver o seu problema, ele está naquela sala específica. Mesma coisa, essa analogia, você pode guardar. Mas o Criador, ele pediu aquele dia. Ele não pediu outro. Ele pediu aquele. É aquele que se identifica com ele. É esse. Esse é a identidade dele. Foi isso que ele pediu. E é nisso que você vai ser julgado. Você vai ser julgado pelo que você pensa. Você vai ser julgado pelo que ele pediu. E aí entra o problema do julgamento. Então existe o Criador, existe aquilo que ele pediu, e existe também a vontade do ser humano. Nós vamos submeter, vamos adorar ou não vamos? Bem, você que está nos assistindo aí, já estamos partindo já para o final dessa lição, que está sendo maravilhosa, né? É um assunto assim muito profundo. Mas a gente entende também, pastor Márcio, que o sábado, ele remete a uma eternidade. Ok? Nós falamos aqui, já em lições passadas, sobre o Evangelho eterno. Algo que vai subsistir, vai estar mais à frente, sempre à frente. E quando a gente pensa no sábado, a gente vê na Bíblia que o sábado também existe com uma nova terra.
Qual é o propósito, afinal de contas, do sábado nessa nova criação de Deus? Quando a terra é restabelecida após o juízo, né? Há uma recriação. E ainda assim existe esse ciclo depois da recriação, onde todos reconhecerão quem é o Criador. Haverá esse santuário no tempo. Haverá essa lembrança no tempo de quem é o Criador e quem é a criatura. Mesmo na terra restaurada, nós vamos nos lembrar para sempre quem foi que nos criou. Nós temos origem, nós temos um passado, nós temos um Criador e nós temos um futuro. Nós temos uma vida eterna para estarmos com esse Criador. E entendemos mais isso que hoje nós não conseguimos entender. Pois é, isso me mostra a importância que tem de eu querer ir para o céu, né? Cada vez mais. Isaías capítulo 65 e Isaías 66 nos dá essa ideia clara de que estaremos reunidos na nova terra, adorando a Deus nesse dia de sábado. Restaurado. Esse dia de sábado restaurado. Pastor, é uma bênção, né? É um assunto assim que a gente poderia ficar horas e horas aqui abordando, mas se você que nos assiste, você compreendeu de que Deus, Ele tem propósitos, planos, e haverá um julgamento no final, onde você e eu passaremos por ele. A necessidade de termos a Deus como o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, e acima de tudo, obedecermos aquilo que Ele determinou, não aquilo que você acha, mas aquilo que Deus escolheu para a sua vida. Isso significa tornar Deus o Senhor do nosso coração. Que Deus te abençoe. Pastor. Vamos orar? Vamos encerrar com uma oração? Fechemos nossos olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque nós não temos medo do juízo, nem do julgamento, porque Tu és o Senhor da nossa vida. Muito obrigado pelo Seu sacrifício. E em resposta a esse sacrifício, nós queremos fazer de Ti o Senhor, que nossas ações estejam voltadas a Ti. Perdoa, Senhor, as vezes que nós tentamos e falhamos, mas ajuda-nos, Senhor, a adorar a Ti, em espírito e em verdade. Sabemos, Senhor, que aquele que Te ama, guarda os Teus mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, a guardar os Seus mandamentos, a sermos fiéis até o fim. Nós pedimos esses favores, não que mereçamos, mas em nome de Jesus. Amém. Amém.